E a gente vai precisar aprender, mas de uma maneira muito simples, sem precisar de economês, assim, o que é taxa Selic, o que é taxa DI e o que é IPCA. Sem isso, o negócio vai ficar muito complicado e os anos de experiência me deram essa possibilidade de tentar explicar o que realmente precisa entender sem precisar entender de economia. Então vamos lá. A primeira palavra que pode assustar de início é política monetária. Então, todo país ele tem diversos tipos de política. Política fiscal, por exemplo. O que é a política fiscal? O quanto que o governo arrecada e o quanto que o governo gasta. Política cambial, que é como que fica a moeda do país frente a outras, como por exemplo o dólar. E temos essa política monetária. O que é a política monetária? É um instrumento político, tá? De estabilização econômica. Então, nós temos alguns órgãos na parte política, né, governamental, digamos assim, que busca fazer com que a economia não sofra tanto. E ela faz, né, dentre outras coisas, o controle da taxa básica de juros. Tá? Da economia que a gente está falando aqui no Brasil, da taxa Selic, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E qual que é uma dos principais questões dessa política monetária? Controlar a inflação. Então, veja, toda vez que a gente tem um descontrole inflacionário, em geral, essa política monetária feita pelo, né, começa lá pelo Conselho Monetário Nacional, depois vem para o Conselho de Política Monetária, o tal do Copom, não sei se já ouviram falar. Embaixo tem a parte do Banco Central que faz essa compra e venda de títulos, esse controle do mercado de títulos públicos dessa taxa básica de juros, que o Copom define uma meta para essa taxa básica de juros, e o Banco Central com todo o seu poder, faz com que essa meta seja cumprida, tá? Então, quando tem uma expectativa de que a inflação está fugindo do controle, aumenta-se a taxa de juros. Para quê? Para frear a economia e as pessoas que vendem bens e serviços não repassarem tanto o, para o preço dos seus produtos e serviços, porque as pessoas estão mais, a economia está mais retraída. Quando a inflação dá uma sossegada e o país quer crescer, eles baixam a taxa de juros, aquece a economia, a turma quer consumir, a turma quer investir em novos negócios, contratar, e em geral isso pode causar também um pouco de inflação, e é o tempo inteiro a política monetária vendo qual que é a taxa de juros que eu consigo um determinado crescimento, mas também ao mesmo tempo consigo controlar a inflação. Porque em geral o crescimento causa inflação, porque a turma está com muito dinheiro no bolso. E quando a turma está com pouco dinheiro no bolso, tende a segurar a inflação. É possível também crescer sem inflação, é possível não crescer e aumentar a inflação, tem de tudo, mas basicamente é isso que a gente está querendo falar. Existe uma política monetária, existem pessoas lá no Copom, que é um Conselho de Política Monetária, que ficam decidindo taxa básica de juros, basicamente, principalmente, para controle da inflação. E essa taxa básica de juros a gente chama de taxa Selic, que é uma taxa que vem das transações com títulos públicos. Então, vamos tentar imaginar de uma maneira bastante simples. O governo, ele não consegue fechar as contas dele. Ele sempre precisa tomar dinheiro emprestado no mercado. Sempre. Está sempre precisando tomar dinheiro emprestado. Até que a dívida pública, vira e mexe, aumenta de uma maneira até assustadora. Mas o governo precisa. Como que o governo faz para emprestar dinheiro? Ele emite títulos públicos, vende para as pessoas, que somos nós, por exemplo, investidores, bancos, fundos de investimentos. As pessoas emprestam dinheiro para o governo, mas depois cobram juros. O governo tem que pagar juros, tá?
E essa taxa de juros que o governo tem que pagar, ele é definido, de uma certa forma, por essa política monetária. Então, se o governo aumenta essa taxa de juros, significa que ele está fazendo negócios com títulos públicos que ele garante que com aquele preço ele não só compra, vende, como também recompra títulos públicos se for necessário para manter a taxa de juros da economia na meta que ele acha que tem que estar, para controlar a inflação. Então, o governo faz isso com todo o seu poder, com todo o seu dinheiro, faz com que os títulos públicos sejam negociados na meta que ele estabeleceu, e todas as outras taxas de juros do mercado olham para aquela Selic meta para se ajustar. Então, o cara que vai fazer empréstimo de carro, ou até o agiota vai dar uma olhada se a taxa de juros da Selic estiver subindo, ele tem que subir a dele também, tá? O cara de carro também. Se subiu a Selic, o cara que faz financiamento de carro precisa cobrar mais. Perfeito? Porque o custo do capital na economia como um todo acaba ficando mais caro. Porque o governo está garantido que ele vai negociar aquela taxa mais alta, então toda a economia acaba pegando. Se ele abaixa a meta da taxa de juros, todo mundo começa a negociar com taxas de juros mais baixas, tá? É assim que funciona. Essa taxa de juros, ela muda 8 vezes no ano. São 8 reuniões que o Copom tem, então mais ou menos a cada um mês e meio tem essas reuniões. Então, se vocês olharem as notícias, é sobre isso que nós estamos falando aqui. Essa taxa Selic, a taxa que o governo acha que tem que colocar para, ao mesmo tempo, estimular o crescimento e segurar a inflação. Às vezes mais para segurar a inflação do que estimular o crescimento, às vezes mais para estimular o crescimento do que segurar a inflação, a depender das circunstâncias que o país está. Aqui eu estou mostrando para vocês como é o Brasil, né? Como se comportou essa meta da taxa Selic ao longo de alguns anos. Então, se vocês derem uma olhada desde 2012 até agora, né? Nós tivemos lá por perto de 2012 uma taxa Selic por volta de 12,5%. Pouco tempo depois, essa taxa estava 7,25%. Aí passa um tempo, ela vai lá para 14,25. De repente começa a cair essa taxa de juros, ela chega lá para 2% ao ano. Aí começa a dar incerteza lá, pum, bate de novo lá em cima. E depois cai, e depois vai para cima. Tá ok? A depender das questões econômicas do país e mundial, as taxas de juros são colocadas para cima ou as taxas de juros são colocadas para baixo. E isso interfere decisivamente nas nossas operações com renda fixa. Quando essas taxas estão altas da meta Selic, renda fixa é um negocião. Quando essas taxas estão baixas, renda fixa é muito ruim, é uma porcaria. Uma renda fixa que te pague 2% ao ano num país igual a esse, que é o que aconteceu. Para o país pode ser bom para tentar crescer, mas para quem investe em renda fixa é melhor procurar outra coisa de renda variável para ver se consegue ganhar mais dinheiro, tá? Aí nós vamos para uma nova taxa, que é então a taxa Selic é a taxa definida pelos órgãos governamentais para fazer uma política monetária para fazer com que a inflação seja controlada e o país cresça. Outra taxa super mega importante para a gente é a taxa DI ou CDI. Essa taxa, ela é uma média dos empréstimos entre bancos, que é feito isso diariamente. Não entrando muito em detalhes, o que acontece é que todos os dias, todos os bancos precisam fazer com que a entrada de dinheiro e a saída de dinheiro fique no zero a zero. Se um banco hoje tiver mais depósito do que saída, do que saque, ele fica com superávit, ele fica com mais dinheiro, ele pode emprestar para alguém por um dia e ganhar uns juros lá. Se naquele dia ele mais tem saque do que depósito, ele vai precisar emprestar dinheiro naquele dia para ficar uma noite com o dinheiro e devolver amanhã cedo, que é o tal que eles chamavam de overnight, essa taxa over que a gente tem aqui, tá?
Então, é uma taxa de empréstimos entre bancos. Só que, quando um banco faz essas operações que eles emprestam para outros, eles podem fazer via CDI, que é Certificado de Depósito Interbancário, ou eles também podem fazer com umas tais compromissadas que estão lastreadas em títulos públicos, que é a tal da Selic. Ele pode ir num ou outro. Como ele pode fazer uma coisa ou outra, o que acontece de fato é que a taxa Selic é muito parecida com a taxa DI, o que para nós é uma beleza quando a gente faz a hipótese delas serem iguais, porque daí eu consigo comparar. Se eu tenho um investimento que rende Selic, eu tenho um investimento que rende DI, eu consigo comparar fácil, tá? Assim, eu tenho um ativo que rende 100% da Selic. Eu tenho um ativo que rende 100% da taxa DI. Eles são iguais. Eu tenho um ativo que rende 100% da Selic. Eu tenho um ativo que rende 120% do CDI. Ele rende mais do que o ativo que rende Selic, tá? A gente vai aprender a fazer isso. O mais importante é entender. Selic é uma taxa que vem da política monetária que o país acha, lá os que tomam as decisões do Copom decidem. Essa Selic, que é decidida pelo Copom a cada 8 reuniões no ano, ela é igual. A gente vai considerar como se fosse igual a outra taxa que chama DI, que é uma taxa de banco, uma taxa de banco, uma taxa bancária, que não tem a ver com títulos públicos, tá? Então a gente vai considerar elas como sendo iguais para depois a gente aprender a comparar entre Tesouro Direto, por exemplo, e um CDB, uma LCI e uma LCA. E temos a inflação, tá? A inflação tem vários índices, tem IGPM, INCC, tem um monte de índice que controla a inflação. Mas nós vamos focar apenas no índice que a gente chama de oficial, que é o IPCA. Por que que ele é um índice oficial? Ele é um índice medido pelo IBGE e em algum momento da história, ele é um índice antigo. Quando o Conselho Monetário Nacional fala assim, a inflação precisa estar todo ano em 4,5, 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Aí o Copom vai fazer de tudo para manter a inflação na meta para o Banco Central fazer as operações dele. É o IPCA, não é o IGPM. Ele é o índice que o Conselho de Política Monetária, as pessoas que fazem política monetária, olham outros índices, mas o que eles precisam entregar para o país é um IPCA controlado. Bom, então falamos de Selic, CDI e IPCA, que é um dos índices de inflação. Veja que se eu pegar CDI e se eu pensar que CDI é o mesmo valor que a taxa Selic, quando eu tenho inflação caindo, que é o IPCA pontilhado, o que que a turma da política monetária faz? Diminui a taxa de juros. Quando a inflação volta a subir, o que que a turma da política monetária faz? Aumenta a taxa de juros para segurar a inflação. Vai ser sempre esses movimentos de taxa de juros Selic tentando segurar a inflação e o CDI seguindo a taxa Selic, tá? E por que que esses índices são importantes? Porque quando eu for operar com Tesouro Direto, eu posso comprar um título que me renda a taxa Selic do período que eu ficar com aquele título, ou eu posso comprar um título do Tesouro Direto que me rende um percentual acima da inflação, que é o IPCA. Da mesma forma, com os títulos privados, que a gente chama, que é de banco, CDBs, LCs, LCAs, os títulos pós-fixados, eles acompanham a taxa DI, porque é uma taxa bancária. E também tem títulos de CDBs, LCs e LCAs que pagam um valor acima do IPCA. Então, para eu tomar as minhas decisões de compra de títulos públicos, eu preciso entender o que está acontecendo. Se eu compro lá 115% da taxa do CDI, eu estou ganhando de um tesouro direto que paga Selic, mas tem um outro lá que é pós-fixado, que paga 5% acima do IPCA. A gente vai trabalhar e muito nisso, mas eu preciso entender que existem esses três elementos. Selic para Tesouro Direto, DI para produtos de banco, CDBs, LCIs e LCAs. E o IPCA é a inflação.